Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui para nós continuar a leitura do livro de hoje, do livro dos Hebreus. Hoje nós terminaremos o terceiro capítulo já do segundo livro e vamos descobrir o que acontece com José. Ele foi morto pelos seus irmãos ou ele teve um outro fim? Você que não conhece a história, fique conosco e compartilhe mais alguém para conhecer em nome de Jesus. Os cavaleiros, sem demonstrar comoção com as suas queixas e lágrimas, levaram Benjamim a José, e seus irmãos o seguiram. José, vendo Benjamim nas mãos dos soldados, assim falou aos irmãos esmagados pela dor: Miseráveis que sois, respeitais, então, tão pouco a providência de Deus, e sois tão insensíveis à bondade, que vos testemunhei que tenhais tido a coragem de cometer uma ação tão baixa para com o vosso benfeitor, que vos recebeu com tanta cordialidade? Essas poucas palavras causaram-lhe tal confusão que somente puderam se oferecer para libertar o irmão e serem castigados em seu lugar. Diziam entre si, uns aos outros, que José era feliz, pois se havia morrido, estava livre das misérias da vida, e se estava vivo, seria-lhe glorioso que Deus julgasse digno o severo castigo que sofriam por causa dele. Confessavam ainda que não poderiam ser mais culpados do que já o eram para com o pai, por terem acrescentado nova aflição a que ele já suportava pela perda de José. E Rúben continuava a censurar-lhes o crime que havia cometido contra o irmão. Disse-lhe José que, como não duvidava da inocência deles, permitia que regressassem, contentando-se em castigar aquele que cometera o crime, pois, assim como não era justo pôr em liberdade um culpado para ser agradável aos que não eram, do mesmo modo não seria razoável fazer sofrer inocentes pelo pecado de um só. E assim, eles podiam partir quando quisessem, que ele lhes garantia toda a segurança. De tal maneira, essas palavras penetraram no coração de todos, e exceto Judá, ficaram impossibilitados de responder. E como era muito generoso e havia feito ao pai a promessa de lhe reconduzir Benjamim, resolveu expor-se para salvá-lo e assim falou a José: Reconhecemos, meu senhor, que a injúria que recebeste é tão grande que não pode ser assaz rigorosamente castigada. Assim, ainda que a falta seja exclusiva de um só e do mais moço de todos nós, queremos receber todos juntos o castigo. Embora pareça que nada devamos esperar em favor deles, não deixamos de confiar em nossa clemência e ousamos prometer a nós mesmos que seguireis, preferivelmente nesta ocorrência, os sentimentos que ela vos inspirar, que não os dá a vossa justa cólera, pois é próprio das grandes almas como a vossa sobrepor-se às paixões pelas quais as almas vulgares se deixariam vencer. Considerai, por favor, se seria digno de vos fazer morrer pessoas que não querem ter a vida, senão pela vossa bondade. Não será a primeira vez que vós o tereis conservado, pois sem o trigo que nos permitiste comprar, há muito tempo a fome nos teria matado a todos. Não me permitiais, portanto, que tão grande obrigação de que vos somos devedores fique inútil, mas fazei que tenhamos ainda uma segunda, que não será menor que a primeira, pois é conceder em duas maneiras diferentes uma mesma graça: conservar a vida aos que a fome teria feito morrer, e não tirá-las àqueles que merecem a morte. Vós nos salvaste, dando-nos com que nos alimentarmos. Fazei-no agora gozar desse favor, por uma generosidade digna de vós. Sede cioso de vossos próprios dons, não vos contentando de nos salvar uma só vez a vida. E certamente eu creio, Deus permitiu que tenhamos caído em tal infortúnio para fazer brilhar mais a vossa virtude, pois perdoando aos que vos ofenderam, fazei ver que a vossa bondade não se estende somente aos inocentes, que têm necessidade da vossa assistência, mas também aos culpados, aos quais a vossa graça é necessária.
Embora seja coisa muito louvável socorrer os aflitos, não é menos digno de um homem elevado a um alto cargo esquecer as ofensas particulares que lhe são feitas. É glorioso perdoar as faltas leves, é imitar a divindade, que dá a vida ao que merecem perdê-la. Se a morte de José não me tivesse feito conhecer até que ponto vai a extrema ternura de nosso Pai para com os seus filhos, não insistiria eu tanto junto de vós pela conservação de um filho que lhe é tão caro. Se eu vou-lo faço, é somente a fim de contribuir para a glória que teríeis em perdoar-lhe, enquanto nós suportaríamos morrer com paciência, se um pai que nos é tão querido e venerado se pudesse consolar com a nossa morte. Mas nós, embora sejamos moços e começamos a desfrutar os prazeres da vida, sentimos muito mais o mal dele que o nosso, e não vos rogamos tanto por nós quanto por ele, que não somente está acabado pela idade, mas também pela dor. Podemos dizer com verdade que é um homem de grande virtude, que nada omitiu nem esqueceu para nos levar à sua imitação, e que seria bem feliz se lhe fôssemos causa de aflição. A nossa ausência já o fez sofrer de tal modo que ele não poderia suportar a notícia da nossa morte. A vergonha de que seria acompanhada abreviaria sem dúvida os seus dias, e para evitar a confusão que isso lhe causaria, ele preferiria deixar este mundo antes que a notícia se espalhasse. Assim, embora a vossa cólera seja muito justa, fazei com que a vossa compaixão por vosso Pai seja mais poderosa sobre o vosso espírito que o ressentimento pela nossa falta. Concedei essa graça à velhice, pois ele não se poderia resignar a sobreviver à nossa perda. Concedei-a na qualidade de Pai, para a honra o vosso na vossa pessoa, e honrar-vos a vós mesmo, pois Deus vos deu essa mesma qualidade. Deus, que é o Pai de todos os homens, vos tornará feliz na vossa família, se fizerdes ver que respeitais um nome que tendes em comum com ele, deixando-vos levar pela compaixão para com um pai que não poderia suportar a perda de seus filhos. Nossa vida está em vossas mãos, assim como podeis nos-la destruir com justiça, podeis também, pela graça, nos-la conservar. Ser-vos-á tanto mais glorioso imitar, nos-la conservando a bondade de Deus, o qual nos deu, pois não será a um só, mas a vários que o conservareis. Dá-la a nosso irmão será dá-la a todos, pois nós nos poderíamos resolver e sobreviver nem a voltar sem ele a nosso Pai, e tudo o que lhe acontecer será comum conosco. Assim, se nos recusardes esta graça, nós só vos pediremos que nos façais sofrer o mesmo castigo ao qual o condenareis, pois ainda que não tenhamos parte no seu crime, preferimos passar por cúmplices de sua falta e ser com ele condenados à morte, que sermos obrigados por nossa pena e dor e morrer por nossas mesmas mãos. Não vos direi, Senhor, que sendo ele ainda jovem e sujeito às fraquezas de sua idade, a humanidade parece obrigar-vos a perdoar-lhe. Omitirei de propósito muitas outras coisas, a fim de que, se não vos deixardes comover pelas nossas palavras, se possa atribuir disto a causa, a ter eu mal defendido o meu irmão. Mas se, ao contrário, vos lhe perdoasdes, pareça que nós somos devedores disso unicamente a vossa clemência e a penetração de vosso espírito, que terá conhecido melhor do que nós mesmas razões que podem servir à nossa defesa. Mas, se não formos tão felizes e quiserdes castigá-lo, o único favor que vos peço é fazer-me sofrer a mesma pena em seu lugar e permitir-lhe que volte para o nosso Pai. Ou se a vossa intenção é conservá-lo como escravo, vereis que eu estou mais em condições do que ele de vos prestar este serviço. Judá assim falou, e demonstrando que estava pronto a se expor alegremente para salvar o irmão, lançou aos pés de José, a fim de nada esquecer que pudesse comovê-lo e levá-lo a conceder-lhe a graça que pedia.
Os outros irmãos fizeram o mesmo, e nem um só deixou de se oferecer para ser castigado em lugar de Benjamim. Tantos testemunhos de uma amizade tão verdadeiramente fraterna comoveram o coração de José. Então, não podendo mais continuar e fingir-se encolarizado, ordenou aos que estavam presentes que saíssem do quarto. Quando ficou sozinho com seus irmãos, José deu-se a conhecer, falando-lhe deste modo: a maneira como me tratastes outrora dava-me motivo para vos acusar da má índole. Tudo o que fiz até aqui teve com finalidade apenas submeter-vos a uma prova. Porém, a amizade que demonstrais para com Benjamim obriga-me a mudar a minha opinião, e mesmo a crer que Deus permitiu o que aconteceu para disso tirar o bem de que desfrutais agora e que espero de sua graça seja ainda maior para o futuro. Assim, vendo que meu pai está passando bem, melhor do que eu mesmo imaginava, e testemunhando o vosso afeto por Benjamim, não é meu desejo lembrar-me do passado, a não ser para atribuí-lo ao nosso Deus e para vos considerar como tendo sido naquele fato um ministro da providência. E da mesma forma como o esqueço, quero que esqueçais também o que está tão feliz e que esse tão feliz acontecimento, fruto de um mau conselho, vos faça apagar o opróbrio de vossa falta, de modo a não vos restar desprezar algum, porque ela ficou sem efeito. Porque o desprazer de tê-la cometido vos causaria agora tristeza? Alegrai-vos, ao contrário, pelo que aprove a Deus realizar em nosso favor, e ide imediatamente consolar o nosso Pai, para que a apreensão em que ele se encontra por vossa causa não o faça morrer sem que eu tenha a consolação de vê-lo. Porque a maior alegria que a minha fortuna me poderia conceder é torná-lo participante dos bens que possuo, pela liberalidade de Deus. Não deixeis também de trazer com ele as vossas esposas, os vossos filhos e os vossos parentes, a fim de que todos participeis da minha felicidade. E desejo-o tanto mais, porque a carestia que nos aflige durará ainda 5 anos. José, assim, falou aos irmãos e abraçou-os a todos. Todos choravam. E os irmãos de José, não podendo duvidar da sinceridade do afeto que ele lhes manifestava e do perdão que lhes concedia, muito verdadeiro, tinham o coração ferido de dor e não conseguiam perdoar-se a si mesmo por haver tratado com tanta desumanidade. Depois de tantas lágrimas derramadas, aquele dia terminou com um grande banquete. O rei, que soubera da chegada dos irmãos de José, manifestou não menos alegria do que teria sentido por qualquer outra feliz ventura que lhes sobreviesse. Apresentou-lhes com carros carregados de trigo e com grande quantidade de ouro e prata, para levarem ao seu pai. José entregou-lhes também outros valiosos presentes para, em seu nome, serem oferecidos a Jacó. Igualmente, distribuiu presentes a todos os irmãos, além de alguns em particular a Benjamim. Voltaram eles então ao seu próprio país, e Jacó não teve dificuldade em prestar fé à declaração de que o filho, por quem havia chorado tanto tempo, estava não somente cheio de vida, mas elevado a tão grande autoridade, governando todo o Egito, abaixo somente do rei. Esse fiel servidor recebeu tantas provas da infinita bondade de Deus, que delas não podia duvidar. Foi como se os fatos, durante algum tempo, estivessem como que suspensos. Assim, ele não viu impedimento em partir imediatamente para dar a José e deste receber, ao mesmo tempo, a maior de todas as consolações que um e outro poderiam desejar em vida. Capítulo 4. Enfim, terminamos o capítulo 3. Viram como ele é longo? Agora nós estamos no capítulo 4.
Jacó chega ao Egito com toda a sua família. Admirável proceder de José durante a carestia e depois dela. Morte de Jacó e José. Gênesis 46. Quando Jacó chegou aos poços do juramento, ofereceu a Deus um sacrifício, e o seu espírito achou-se então agitado por diversos pensamentos. Isso porque, de um lado, ele temia que a abundância do Egito tentasse os filhos a permanecer lá, e os fizesse perder o desejo de voltar à terra de Canaã, da qual Deus lhe prometera a posse, atraindo assim a cólera divina, por terem ousado mudar de país sem consultar ao Senhor. Por outro lado, ele temia morrer antes de ter o consolo de ver José. Adormeceu com essa amargura, e Deus apareceu-lhe em sonhos, chamando-o 2 vezes pelo nome. Jacó perguntou quem era, e Deus respondeu-lhe: Como, Jacó? Não conheceis o vosso Deus, que continuamente vos tem assistido, e a todos os vossos predecessores? Não fui eu que, contra o desígnio de Isaque, vosso pai, vos fiz chefe de vossa descendência? Não fui eu que, quando foste sozinho para a Mesopotâmia, vos providenciei um casamento vantajoso, vos tornei pai de vários filhos e vos fiz voltar repleto de bens? Não fui eu que conservei a vossa família e que, quando pensavais o haver perdido, elevei José a um tão alto grau de poder que a fortuna dele iguala quase a do próprio rei do Egito? Venho agora para servir-vos de guia na vossa viagem e para anunciar-vos que exalareis o vosso último suspiro nos braços de José, e que a vossa posteridade será muito poderosa durante vários séculos, e possuirá o país cujo domínio vos prometi. Jacó, consolado com essas esperanças por meio de um sonho tão favorável, continua ainda mais alegremente a viagem com os filhos e netos, cujo número era de 70. Não diria aqui os seus nomes, que são rudes e difíceis de se pronunciar, se alguns não quisessem fazer crer que somos originários do Egito e não da Mesopotâmia. Jacó tinha 12 filhos, e como um deles, José, já estava estabelecido no Egito, restava-me falar somente dos outros. Ruben teve 4 filhos, Enoque, Palu, Esrom e Carme. Simeão teve 6 filhos, Gemuel, Jami, Oade, Jaquim, Zoar e Saul. Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Judá teve 5 filhos, Onã, Selá, Perez e Zerá. Perez teve 2 filhos, Esrom e Amul. Isacar teve 4 filhos, Tola, Puva, Jó e Sinrom. Zebulon teve 3 filhos, Sered, Elon e Jaleel. Todos esses Jacó os tivera de Leia, que trazia consigo a sua filha Diná. E todos juntamente perfaziam o número de 33 pessoas. Jacó, além disso, teve 2 filhos de Raquel, José e Benjamim. José tivera 2 filhos, Manassés e Efraim. Benjamim teve 10, Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Ade. Essas 14 pessoas, somadas a 33, dão um total de 47 e são os filhos legítimos de Jacó. De Bila, ele teve ainda Dan e Naphtali. Dan teve somente um filho, de nome Uzim. Naphtali teve 4 filhos, Jazel, Guni, Jezer e Silém. Essas pessoas, acrescentadas aos descendentes, perfaziam 54. Jacó teve ainda de Zilpa, Gade e Asser. Gade teve 7 filhos, Zifion, Age, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Asser teve uma filha e 4 filhos, Imna, Isva, Isvi, Berias e Será, filha. Essas 15 pessoas, acrescentadas às 54 precedentes, perfaziam o número de 70, de que falei, inclusive Jacó. Judá adiantou-se para avisar José de que o seu pai já estava perto.
Ele partiu imediatamente a encontrá-lo, o que se deu na cidade de Hebrom. A alegria de Jacó foi tão grande que o pôs em perigo de morrer, e a de José não foi menor. Este rogou que fizesse então pequenas jornadas, e foi com 5 de seus irmãos avisar o rei da chegada de seu pai e de toda a sua família. O soberano mostrou-se muito contente e quis saber de que Jacó e seus filhos gostariam de se ocupar. José respondeu-lhe que eles eram peritos na criação de rebanhos e que essa era a principal ocupação. Dizer isso vinha muito a propósito para eles, quer que, para não separar Jacó de seus filhos, cuja assistência, por causa da sua idade avançada, era muito necessária, quer para evitar que os egípcios, ocupados nos trabalhos de sempre, os invejassem quando vissem os parentes de José empenhados na criação e no cuidado dos rebanhos, atividade na qual aqueles tinham pouca experiência. Gênesis 47. Jacó foi em seguida prestar as suas homenagens ao rei, que lhe perguntou a idade. Jacó respondeu-lhe que tinha 130 anos, e vendo que o rei se admirava, disse que não era uma vida longa em comparação aos anos que tinham vivido em os seus predecessores. Faraó, depois de havê-lo recebido muito bem, determinou que ele fosse morar com os filhos em Ramsés, onde se estabeleciam os que se dedicavam ao ofício de pastor. A carestia aumentava no Egito. Era um mal sem remédio, pois, além de o Nilo não sair além de suas margens naturais e de não cair chuva do céu, a esterilidade viera tão de improviso que o povo nada tinha guardado como reserva. Mas José não lhes deu trigo sem dinheiro, e quando o dinheiro lhes veio a faltar, tomou como pagamento seus animais e escravos. Aqueles aos quais só restavam terras davam-nos em troca de comida. Desse modo, eles reuniu quase todos os territórios do soberano, enquanto esses tais se retiraram para onde puderam. Assim, uns pediam a liberdade e outros seus bens. Nenhuma outra miséria lhes parecia, porém, mais insuportável que morrer de fome. Os sacerdotes, por um privilégio particular, foram exetuados dessa lei geral e puderam conservar a posse de seus bens. Quando o Nilo, depois de tão grande calamidade, começou a transbordar e tornou a terra bastante fecunda, José passou por todas as cidades, reuniu o povo, restituiu-lhes as terras que haviam cedido ao rei, com a condição, todavia, de a possuírem somente como usufruto. Animou-os a cultivá-las como próprias, declarando-lhes que sua majestade se contentaria com a quinta parte do que elas produzissem. Eles aceitaram essa graça com tanto maior alegria quanto não a haviam esperado e entregaram-se com todo o ardor ao cultivo da terra. Assim José conquistava cada vez mais a estima dos egípcios e o afeto do rei, cujos domínios haviam aumentado tanto que os reis, seus sucessores, desfrutaram ainda hoje esses bens, isto é, a quinta parte do fruto das terras. Gênesis 48, 49 e 50. Jacó passou 17 anos no Egito e morreu velho nos braços de seus filhos, depois de lhes desejar toda a sorte de prosperidade. Predisse com o espírito profético que cada um deles possuiria uma parte da terra de Canaã, o que, no correr de todos os tempos, não deixou de acontecer. Louvou muito a José, porque ele, em vez de se ressentir dos maus tratos que recebera dos irmãos, fizera-lhes ainda mais bem do que se a isso estivesse obrigado. Ordenou que acrescentasse o seu número Efraim e Manassés, filhos de José, para dividir com eles a terra de Canaã, como diremos a seu tempo. Pediu também para ser sepultado em Hebrom. Viveu 147 anos, e como não devia impiedade a nenhum de seus predecessores, Deus cumulou com suas graças a ele e a seus filhos, para recompensar-lhe a virtude. José, com a permissão do rei, mandou transportar o corpo do pai a Hebrom, e nada omitiu para fazê-lo enterrar com grande magnificência.
Os irmãos de José, temendo não estarem mais garantidos pela consideração que ele tinha por seu pai e que quisesse vingar-se deles, pensaram em deixar o Egito. Mas José os tranquilizou, levou-os com ele, deu-lhes várias terras e continua a tratá-los com inexcedível bondade. José morreu com 110 anos. Era homem de eminente virtude e de admirável prudência, e usou o poder com tanta moderação, que, embora fosse estrangeiro e tivesse sido caluniado pela mulher de seu primeiro senhor, a sua fortuna não foi invejada pelos egípcios. Os irmãos dele morreram também no Egito, depois de terem vivido felizes filhos e netos. Levaram os corpos a Hebrom, ao mesmo sepulcro de seus antepassados. E quando os hebreus saíram do Egito, levaram para lá também os ossos de José, como ele determinara, e os fizera prometer com juramento. Mas tendo de contar em seguida as amarguras porque passou este povo, e todas as guerras que teve de sustentar para dominar os de Canaã, falarei primeiramente da causa que os obrigou a sair do Egito. E assim nós terminamos hoje a leitura do 4º capítulo e amanhã nós vamos estar continuando com o 5º capítulo do livro A História dos Hebreus. Deus abençoe, você pode acompanhar as demais lives, os demais capítulos anteriores na linha do tempo.